Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. O nosso encontro de todos os domingos, discutindo, conversando sobre esse tema tão extraordinário, que é a nossa vida verdadeira. Assuntos que nós abordamos aqui com os nossos irmãos, nossas irmãs, e que hoje nós teremos um assunto que está muito na moda, se nós podemos usar essa forma de falar. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu quero lembrar Chico. E ele dizia assim: aprendi a deixar os dias mais leves, mais simples. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Esse é o Chico. É verdade. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia aos nossos amigos telespectadores, aos professores aqui. O mesmo Chico também, sempre que se sentia mais amuado, né? Se sentia um pouco triste, porque isso é inerente ao espírito, e o Chico não era diferente de nós. O Emmanuel, o protetor espiritual do Chico, mandava ele trabalhar, né? Então, que nós saibamos, né, que a nossa felicidade ela está atrelada diretamente à felicidade dos outros. Esse é o verdadeiro ensino. Os senhores e as senhoras já perceberam sobre o que nós vamos falar. É isso, doutor Marcos? É isso, professor? Nós vamos falar o medo de ser feliz. Será que ser feliz nos causa medo? Será? Nós vamos discutir o tema hoje. Professor. Pois é, uma questão bastante complexa. Mas eu acredito que sim. Pessoas temem assumir a responsabilidade diante da vida. As pessoas temem assumir suas posições, porque esperam reconhecimento, esperam aplausos muitas vezes. E às vezes esse medo de ser feliz inibe a própria alegria, na medida em que ficam esperando que o outro dê sinais, o outro abra a oportunidade para que ele possa confirmar aquilo que está com medo de dizer, ele possa tornar público. Medo de ser feliz. Nossas atitudes, nosso comportamento, muitas vezes, nos leva exatamente a isso. É bom a gente pensar, a vida muda quando a gente muda. Então é preciso, sim, que nós façamos uma mudança em nossas vidas. A doutrina espírita analisa essa questão da felicidade, que seria uma sensação de bem-estar, de contentamento, né? Um estado de bem-estar, de contentamento, felicidade. Dizendo assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a felicidade não é deste mundo. Como Freud dizia, né? Que nós temos momentos felizes. E não uma felicidade total e completa. A doutrina espírita não diz outra coisa. Tá? Mas também nos diz que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, questão 115, Livro dos Espíritos, mas destinados à perfeição. E que neste trânsito, que vai do momento da criação até o estágio e a condição de espíritos puros, ou seja, perfeitos, nós vamos avançando a partir da redução dos 99% daquele percentual de animalidade até chegarmos a praticamente 0%, 1%, ou menos do que isso, a condição de espíritos perfeitos. Por quê? Porque nessa trajetória nós vamos saindo daqueles momentos de rara felicidade para alcançarmos uma felicidade cada vez maior
cada vez mais ampla, cada vez melhor. É uma trajetória, né? É uma trajetória evolutiva. E aqui, como nós estamos no primórdio desta escala progressiva, nós estamos no segundo mundo de uma escala de 5, né? É natural que a felicidade seja rara, o homem absolutamente feliz na Terra seja algo muito raro, praticamente impossível hoje de se encontrar. Doutor Marcos, o que é ser feliz? E que responsabilidade é esta que gera medo nas pessoas de serem felizes? Nós temos, dentro da nossa doutrina espírita, né, nós temos a informação de que, conforme o professor Limar falou agora, nós estamos numa escala de cinco mundos, nós estamos na penúltima condição, né? Nós somos um mundo de provas e expiações. Então, se nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, é porque nós estamos em prova ou expiando alguma coisa. Por consequência, nós não fomos bonzinhos. Nas outras vidas, nós estamos aqui um acerto de contas. E a felicidade nesse meio, que ela não é observada sobre esse prisma em lugar nenhum que não na doutrina espírita. Então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E na questão 921, que é a seguinte, Kardec pergunta ainda: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência no plano grosseiro. Então vejamos, o professor Azambuja pergunta, né, sobre a questão do medo de ser feliz. E nós temos, dentro do estudo da psicologia, do campo da psicologia, o professor entende bastante, que nós temos diversos casos de pessoas que se boicotam, né? Pessoas que nós temos pessoas que são perfeccionistas e que então ela no entendimento de que se ela alcançasse a felicidade estaria ligada à preguiça. Entendeu? Porque já é que ele é um perfeccionista, né, um trabalhador assíduo, então nós temos pessoas que são depressivas e que então se acomodam porque entendem que se participarem de uma oportunidade de serem felizes, quando lhes é oferecida, né, essa oportunidade, elas teriam medo de se desiludir logo após, então ficarem mais deprimidas ainda. Então elas se boicotam e permanecem numa situação de comodismo, né? Porque dali você... E nós temos pessoas que acham que são felizes porque estão muito bem aonde estão acomodadas. Por que nos arriscarmos, né, por aí, sendo que nós temos tudo? Nós estamos muito bem. Né? Então são pessoas que na verdade não são felizes, elas no entendimento de felicidade, de uma retribuição, uma autorretribuição de um sentimento que preenche, né? São pessoas que são felizes, acham que são felizes porque têm tudo. Quando o que nós vemos, inclusive isso é trazido também no Livro dos Espíritos, agora não me recordo a questão, é que nas camadas tidas como as camadas mais altas da sociedade, onde ocorre o maior número de suicídios. Não é que pessoas que têm tudo, né, que dizem que têm tudo, se suicidam. Então, é necessário que nós nos atentemos ao que dizem os nossos amigos espirituais nessa passagem do Livro dos Espíritos, e isso é sempre dito constantemente, né? Que a nossa felicidade, como eu havia dito no início, ela está atrelada à felicidade dos outros. É impossível que alguém de bem, um pai de família, esteja se sentindo bem
feliz com um de seus filhos no estado de depressão, no estado de alcoolismo ou de uso de drogas. Então a felicidade deles está atrelada à dos filhos, à da sua esposa, e aí sim que deveria se comportar a humanidade como um todo. Nós não poderíamos, então, estar num estado de tranquilidade interna vendo outros sofrerem. Então, a busca no você amenizar o sofrimento do outro, né, você dar oportunidade para o outro também crescer. É para isso que Deus nos colocou neste plano de provas e expiações. Não para que nós ficássemos sofrendo tormentos aqui constantemente. E a vida é feita, porque já que nós estamos aqui em provas ou expiações, haverão momentos da nossa caminhada em que nós teremos que acertar algumas contas, né? E nós vamos, então, ter algumas decepções, alguns desapontamentos. E nós temos que ter esse discernimento, né, de que foi necessário que nós passássemos por aquilo ali e que a caminhada continua. E que nós temos que fazer surgir dentro de nós essa obrigação, esse comprometimento com a felicidade do próximo. Né? Ou seja, o medo de ser feliz decorre de uma certa insatisfação própria. É isso, professor? Nós estamos falando de uma temática e que nós não podemos dissociar sob pena de nos perdermos, talvez, assim, na profundidade da questão, do aspecto espiritual. Nós somos espíritos que temporariamente estamos no mundo material. E quando nós estamos no mundo material, por exemplo, nós temos melancolia. E o que é essa melancolia? Ela é o resultante do nosso desejo, da nossa aspiração de nos libertarmos desse corpo. Por quê? A alma vive melhor quando desembaraçada do invólucro material. Então o que é o corpo físico e o que é a vida na Terra? Para o espírito, é uma prisão. Então nós estamos presos. Presos por quê? Por uma razão importante. Progresso, reajuste, provas e expiações, reconstrução do que destruímos. Então, dessa prisão, quando saímos, o que nos acontece? Libertação. Mas e por que então tantas pessoas choram, se desesperam, quando aquele indivíduo é libertado? Por que muitas vezes nós invertemos essa concepção de felicidade, esperando facilidades, bem-estar, vantagens? Se muito importante é que a felicidade se avalia pelas consequências. E um ato, muitas vezes, que nós tomamos e que trouxe resultados bons num primeiro momento, pode se revelar pelas suas consequências extremamente prejudicial. E vice-versa. Algo que foi ruim, uma perda aparente que entristeceu, revelou-se o caminho para a grande alegria, o encontro da pessoa amada. Então, meus queridos irmãos, quando eu falo que vou mais longe, eu estou ampliando a questão para uma visão também e muito mais das consequências na dimensão espiritual. E nós precisamos observar que as pessoas querem felicidade, e uma felicidade que é uma utopia. Em tese geral, felicidade na Terra é utópica. Sucessivamente as gerações se lançam na busca dessa felicidade e não conquistam. E não conseguem. Um que o outro encontra alguns momentos felizes, mas uma vida inteira de infelicidade. E a leitura que muitas vezes os nossos jovens fazem, os nossos adultos também fazem, e alguns religiosos se apropriam e se utilizam disso visando tirar vantagens a partir de uma concepção do imediatismo, e essa é uma coisa muito séria que eu estou falando, usam isto prometendo vantagens imediatas,
Porque a gente sabe da realização disso no plano espiritual. E muitas vezes apontam a realização de coisas no plano material. E as pessoas incautas, desavisadas, se deixam enganar. É verdade. Então isso é muito sério. Professor, nós já estamos no final do nosso primeiro bloco e voltamos em seguida. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Nós estamos hoje conversando com as senhoras e os senhores, nossos irmãos, sobre o medo de ser feliz. Será que nós temos medo de ser feliz? Será que nós queremos continuar nessa área de conforto, que é nem ser feliz, nem ser infeliz? Será? Ou então, doutor Marcos, será que felicidade é maia, ilusão? Eu diria que os modelos de felicidade que são oferecidos, né, eles são ilusão. Os modelos, porque nós temos hoje, na nossa sociedade, nós temos uma indução, né, ao que seria uma felicidade, e que essa felicidade seria constante. Né, nós seríamos felizes constantemente até o fim da nossa vida, todos os dias. Então, o que ocorre nessa questão dessas mudanças que nós podemos promover na nossa vida, para que nós sejamos felizes, e nós não promovemos porque nós nos auto-boicotamos para nos mantermos em modelos de felicidade que nos são vendidos, né? É aquela questão da pessoa. Tem um grupo de pessoas que vão ao shopping aos sábados ou aos domingos à tarde, e aí uma delas resolve que aos sábados à tarde ela vai se vestir de super-herói para visitar as crianças com câncer no hospital. Os outros que estão lá no shopping vão dizer, mas aquela ali é louca. Está vestido de super-homem, de Homem-Aranha lá no hospital, o que ele quer lá? O que ele vai encontrar lá? Não vai encontrar nada. A felicidade está aqui. Né? A felicidade está aqui no shopping. Não que nós não possamos visitar o shopping, né? Não é isso, eu estou dando um exemplo. Agora, é esse tipo de felicidade que é sim uma ilusão. Né? Como o professor Limar estava falando anteriormente, de nós temos pessoas que fazem, que movem todos os esforços para ter um minuto de holofotes, né, na frente da televisão e de fama, fugiu a palavra, para ter um minuto de fama. E aí então acontece aquele um minuto de fama, as pessoas esquecem dela pro resto da vida, e aí todos aqueles esforços, né, para aquilo ali. Então nós temos que ter uma concepção de que o caminho que nós estamos aqui buscando, né? Nós estamos aqui engatinhando, tateando, para que nós possamos então nos encontrar, saber o que realmente vai nos preencher, nos trazer esse sentimento de felicidade. Então nós temos que ter uma noção de que esse caminho vai por aquele caminho onde outras pessoas também são beneficiadas com a sua ação, e não numa ação sua que termina num nada, né? Esse é o caminho pelo qual nós devemos ir tateando. Professor. Há uma máxima do Eclesiastes. Eclesiastes é aquele livro na Bíblia, um dos livros da Bíblia, que é escrito por Salomão, livro da sabedoria. E nesse livro ele coloca essa ideia: a felicidade não é deste mundo. E essa máxima, ela é muito verdadeira. Mas isso nos leva à seguinte questão: mas então eu não posso ser feliz nesse mundo? Pode. Pode. Mas aonde é que tu buscas a tua felicidade? Vejam bem, em essência nós somos espíritos.
Espíritos que temporariamente estamos no corpo. Então, nós espíritos precisamos buscar a felicidade no lugar certo. Não nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, como a matéria. E sim nos gozos da alma, nos gozos do espírito. Quando você faz, aproveitando o gancho, um ato de benemerência, quando você faz um ato de caridade, você não fala para ninguém. Mas internamente, o seu coração fica tão feliz. Essa paz do coração é a felicidade que nós devemos procurar. E este é o local ideal. É o coração em paz diante da vida. Então, pode-se encontrar felicidade nos gozos da alma. Muito embora o Eclesiastes diga, a felicidade não é deste mundo. Mas nós vamos encontrar momentos de felicidade. No momento em que nós colocamos a nossa busca de felicidade nos gozos da matéria, a gente percebe a transitoriedade, percebe o imediatismo e percebe que estes gozos não se consolidam, que não permanecem conosco. Que aquilo que num primeiro momento foi uma relativa satisfação para nós, um contentamento, não nos trouxe necessariamente bem-estar, progresso espiritual. Então o que eu estou querendo dizer é de que nós não temos condições de alcançar nesse mundo uma vida plena, de plena felicidade. Não. Mas nós temos possibilidades de encontrar momentos muito felizes quando nós colocamos a nossa felicidade nos gozos do coração, nos gozos da alma, e não nos gozos transitórios da matéria. E é isso que a gente precisa aprender. Porque, via de regra, se escuta aquela afirmação: eu era feliz e não sabia. Quando a gente perde determinadas coisas, como, por exemplo, mobilidade nos membros inferiores, superiores, quando perde a visão, quando perde, muitas vezes, pessoas que amava e que optam por se afastar por N razões de nós, nós muitas vezes afirmamos, puxa, eu era feliz e eu não sabia. Então, será que é preciso que nós tenhamos estas perdas para começarmos a valorizar, para começar a dizer para as pessoas, sem medo, eu te amo, eu quero que tu sejas feliz e eu quero promover a tua felicidade? O que é amor? Amar. Desejar o bem do próximo. Ainda que para isso eu tenha que empenhar o meu próprio ser, não é isso que fez Jesus? Então o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós dispomos? Nós estamos amando? Ou nós estamos somente nos rotulando, preocupados com a aparência, com o exterior, e não cuidando do interior? Olha a crítica de Jesus, né? Vós fariseus, preocupai-vos muito com o exterior, esquecendo-se do interior. Porque é do coração que partem os latrocínios, os adultérios, as fornicações. Então vejam, Jesus há muito tempo vem nos alertando como um mestre que é, nos dando o caminho para a felicidade. E por que a gente coloca ou tenta colocar a felicidade nas coisas transitórias, passageiras, se nem o corpo que nós carregamos é nosso? Nós não levamos. Vamos pensar, meus irmãos, está na hora da gente aproveitar a nossa condição, aproveitarmos todo o arcabouço intelectual que o mundo nos oferece, as oportunidades, para que a nossa vida seja melhor. Hubert Roden, filósofo catarinense, professor de religiões comparadas nos Estados Unidos, enfim, já desencarnou. Mas ele dizia uma coisa que eu acho extremamente importante, e por isso volto a repeti-la, porque já disse em outras ocasiões. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço, este sim me faz mal. Porque isso é uma lei progressiva. Vejam, se eu pegar uma bola de borracha, jogar numa parede com força,
ela volta com força. Se eu jogar devagar, ela volta devagar. Se eu não jogar, ela não volta. Então o mal que eu faço, se eu jogo contra o outro, bate e volta. Então quem me faz o mal para si mesmo. Quem lhe faz o mal não está fazendo para você. Ah, pois é, João, mas o mal me pegou, o mal está me atrapalhando, está me incomodando. É porque você está fragilizado. É porque você não está o suficientemente forte para resistir, porque o impacto vem, bate e volta. Não vou tomar o tempo todo. Não, nós já estamos efetivamente no final do nosso tempo para o nosso programa e o assunto exigiria uma semana, um mês ou uma vida inteira. Será que eu tenho medo de ser feliz? Passo ao senhor para a sua despedida hoje. O homem cria para si tormentos. Ele cria para si. E a fonte principal, as fontes principais, são a inveja e o ciúme. Exatamente. Então, meus queridos irmãos, sejamos sábios. Como diz Pitágoras, né? Escuta e serás sábio. É verdade. Tá? O começo da sabedoria é o silêncio. Bom dia. Para a sua despedida, doutor Marcos. Eu gostaria de deixar como despedida a questão 922 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Os Espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Bom dia para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos todos um ótimo domingo para o nosso prazer. Bom dia. Comunicando espiritualidade.